A gente já trouxe aqui no canal algumas das teorias mais bizarras da internet, já falamos do Daniel Lopes, Carol Capeu e de um maluco aí chamado Luciano César. Mas se você acha que já viu de tudo, calma, porque agora chegou a vez dele, Thiago Lima, e olha, esse aqui também não economiza quando o assunto é teoria maluca. O cara fala de controle mental, envolvendo celebridade, MKUltra, símbolos escondidos em eventos gigantes e até uma suposta comunicação secreta entre elites através de sinais que estariam na cara de todo mundo. E não para por aí, tá? Tem interpretação da abertura das Olimpíadas, ligação com sociedades ocultas e até o Cristiano Ronaldo sendo colocado no meio de uma possível agenda global. Agora a pergunta é, isso tudo é uma viagem ou tem algo ali que faz sentido? No vídeo de hoje a gente vai entender quem é Thiago Lima então e mergulhar nessas teorias mais bizarras que ele vem espalhando por aí. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O Thiago Lima ele é um youtuber, influenciador que vem ficando cada vez mais conhecido na internet justamente por causa das suas teorias conspiratórias. Ele produz conteúdo explorando e analisando temas bem intrigantes e por isso não é difícil ver ele participando de podcasts, debatendo e explicando essas teorias. Inclusive, recentemente, quando eu falei aqui sobre a teoria de que o Jim Carrey teria sido substituído, eu citei o nome dele aqui, já que foi um dos que abordaram esse assunto, né? Mas as teorias dele estão longe de ficar só nisso, ou pelo menos restritas a esse nicho de celebridades. Então vamos conferir algumas. Durante o podcast Inteligência Limitada, o Thiago Lima entrou em um assunto que muita gente até chegou a ver na internet, mas poucos pararam para questionar de verdade. A borboleta, ela é um símbolo do controle mental monarca, o MKUltra. A borboleta ou a mariposa? A borboleta. Ah, é? E eu vejo simbologia praticamente em tudo. E quando eu olho isso, só penso uma coisa, que os caras agem até mesmo nos bebês para iniciar um controle mental logo depois que sai do ventre da mãe. Thiago fala sobre o esquema da CIA que era utilizado para manipular pessoas, o MKUltra. O MKUltra é uma forma de controle... Não é teoria da conspiração, existiu mesmo, existem provas... Existem provas porque a CIA, em certo momento, resolveu revelar que o MKUltra foi um protocolo que foi utilizado no passado para controle mental de pessoas. Um protocolo real, documentado. Pessoas comuns ou soldados. Cara, eles usaram na guerra. Falou sobre o que, segundo ele, estaria acontecendo com celebridades no mundo inteiro. E agora que eu lembrei, eu esqueci de colocar o meu acessório principal quando a gente fala de teoria da conspiração. Deixa eu colocar aqui, senão vocês vão me cobrar. E hoje, pelo que a gente pode ver, eles utilizam isso muito, principalmente naquelas chamadas marionetes do sistema. São celebridades, tanto da indústria da música, quanto de Hollywood, celebridades políticas, marionetes políticas, e muitas dessas marionetes políticas, as quais eu estou falando, elas estão ali só para cumprir o papel. Esse papel é feito por pessoas que estão acima delas, controlando-as, pelo MKUltra. A ideia é a seguinte: depois de um trauma extremo, a pessoa desenvolveria uma espécie de quebra psicológica, como se a personalidade original fosse deixada de lado e uma nova identidade fosse criada. E segundo ele, essa nova personalidade não surge por acaso, ela seria moldada, programada através de símbolos, sons, gatilhos. Segundo o Thiago, isso é uma dissociação mental. Tá. Como é que funciona? Eles pegam a vítima do controle mental e eles fazem com que elas passem por um certo trauma. Esse trauma vai fazer com que elas comecem... Qual trauma, por exemplo? Cara, a morte de alguém conhecido? Pode ser, mas na maioria das vezes são traumas físicos. Tortura. Pode ser um abuso sexual, entre outras coisas. Tá? São traumas pesados. Quando a vítima passa por um trauma como esse, ela começa a ter essa dissociação mental. É como se a mente dela fosse fragmentada. Aquele eu que ela nasceu, que ela conhece como ela mesma, a personalidade dela começa a ficar no passado, meio que no fundo da mente, ela se lembra de quem ela era, mas uma nova personalidade é criada. Então eles utilizam símbolos, imagens, sons para criar uma nova personalidade nessa vítima. Agora vale lembrar que o Thiago ele não está só explicando o que isso seria, tá? Mas sim afirmando que isso acontece com celebridades. E ele deu alguns exemplos citando mudanças de comportamento e fases que destoaram bastante de uma pessoa ao longo da carreira, alter egos como o da Nicki Minaj, por exemplo, Madonna e até a Britney Spears, que segundo o Thiago, a sua participação nos arquivos de Epstein é relacionada exatamente a isso. E aí, muitas dessas celebridades, você pode prestar atenção, elas têm alter egos. Nicki Minaj, por exemplo, tem mais de 15 alter egos. É uma rapper americana que hoje está sendo usada como controle mental e a maioria da população dos Estados Unidos tomou um susto nos últimos dias. Por quê? Porque ela começou a apoiar Donald Trump, que era uma pessoa que ela era contra, entendeu? Então,
Do nada, na semana passada, ela apareceu num comício lá e apoiando o Trump, de mãos dadas com ele, falando que ela é a fã número 1 dele. Então, a gente vê que é realmente um controle mental que as celebridades passam. Madonna, por exemplo. Madame X. É um alter ego da Madonna. Ela falou já isso? Os shows que ela faz é com o nome de Madame X. Um caso que era teoria da conspiração, agora se tornou realidade, a Britney Spears. Qual que é a história? Ela tá muito estranha nos últimos tempos, né? Dançando com faca. Você já viu, né, os vídeos dela? Muito estranho. Chegou a raspar o cabelo uma época aí e virou uma outra pessoa. Qual é a história dela, cara? Por que ela ficou assim? Ela foi citada nos arquivos que foram revelados agora, nos últimos dias do Epstein, 115 vezes. Qual era a parada que estava associada a ela? Eles estavam fazendo estudos neurológicos, de acordo com os próprios e-mails e arquivos que foram liberados. Mas assim, estudos neurológicos nela e nos filhos é o controle mental. Então os caras estavam fazendo controle mental e relatando isso entre eles, na Britney Spears. Lima ainda diz que o intuito disso é simples, usar as celebridades para poder chegar até nós. Aí é que chega o ponto final da questão. É controlarem marionetes da indústria da música, de Hollywood, do sistema político, para que chegue até nós no final. Por quê? Eles são grandes influenciadores. Antes de existirem os atuais influenciadores que a gente conhece no Instagram, por exemplo, ou na internet, eles já eram influenciadores. Então, eles influenciam a todos nós, mas principalmente crianças, jovens, adolescentes, para seguirem as agendas que o sistema está implementando. Ele citou inclusive a Kristen Stewart de Crepúsculo, que teve uma mudança visível desde que entrou aí para a indústria de Hollywood. Talvez seja só o efeito Hollywood, né? Hollywood começa com atores ou atrizes que chegam lá muito bem aparentados, pessoas normais. Tá. Um jovem de 14, 15 anos começa a assistir aquela celebridade, vira fã, começa a gostar. Você pode ver que passam-se 5, 8, 10 anos, aquela celebridade, ela muda totalmente de aparência. O que eu tô querendo dizer, Vilela, é que isso faz com que um jovem que tem ali seus 14 anos, depois de alguns anos ele comece a crescer sendo fã de uma mulher como ela, é muito mais aceitável para ele se tornar exatamente como ela, porque ele vai seguir aquele padrão. Em outro vídeo ele chega a citar o MK-Delta também, né, que seria um programa de controle mental ainda mais sinistro, já que ele seria assassino. Deu até como exemplo o caso da ucraniana morta na Carolina do Norte. Sim. Aquele cara que apareceu recentemente no metrô, onde ele tirou a vida daquela garota sueca, não sei se você lembra. Nossa, facada, tava né? com um casaco vermelho assim, ele veio por trás dela, deu no pescoço dela. Ele, quando foi preso, ele falou, colocaram um chip na minha mente e aquelas vozes me mandaram fazer isso. Então, louco. Aí taxaram o cara como um esquizofrênico. Mas na realidade é porque ele foi controlado pelo que a gente chama de MK-Delta. Será que a elite tá por trás disso também? Senhores, uma pausinha bem rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você curte futebol? Esse ano é o ano da Copa do Mundo, hein? Então presta atenção que eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando dela, da patrocinadora oficial aqui desse canal, a Blaze. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando a todos que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos e ela é regulamentada pelo Ministério da Fazenda, possui autorização oficial para operar, então pode ficar tranquilo. Senhores, estamos aqui então na plataforma da Blaze, vamos já para a área de apostas esportivas. Vou procurar aqui um jogão do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, e logo de cara a gente já tem aqui, ó, Vasco e São Paulo, um clássico, né? São Paulo e Rio, vai rolar no dia 18, ó, 2,32 pro Vasco e 3,15 pro São Paulo. Eu vou aqui no Vasco, já vou escolher aqui o valor, ó, que eu quero, vou deixar nesse primeiro aqui mesmo, tá? Mas você pode alterar aí para quanto você quiser. Cliquei aqui em aposta. E pronto, ó, tá feito já a minha fezinha aqui para o dia 18 de abril. Para participar é muito simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro ele é 100% digital e ele é seguro, tá? Lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. E durante o podcast ele ainda soltou uma teoria que se conecta com várias outras que ele costuma contar, a tal da abertura das últimas Olimpíadas. Segundo o Thiago, quase ninguém percebeu o que realmente estava acontecendo ali. Se você observar, a gente teve nos últimos dias as Olimpíadas de Inverno 2026, qual eles fizeram um grande ritual a céu aberto. Ele disse que toda a cerimônia de abertura teria sido construída com símbolos, mensagens escondidas e referências a algo muito maior. Os caras iniciaram abrindo com anjos caídos, e a gente comentou sobre isso no começo, quando a gente falou a respeito do livro de Enoque, porque os anjos caídos refletem aquilo que a gente falou sobre o governo mundial.
eles contaminaram o DNA da raça humana no início e eles têm esse plano diante do transhumanismo para finalizar com a raça humana. Segundo ele, esses elementos não estariam ali só por estética, mas sim como parte de uma espécie de linguagem simbólica que, na visão dele, serviria como forma de comunicação entre elites que fariam parte do One Eye. E ao que tudo indica, essa seita teria ligação ou até faria parte da mesma narrativa oculta. Aí ele entra naquele ponto que a gente já está acostumado a ver, né? Os tais sinais. Em certo momento eles pegam e fazem esse gesto, que é o gesto do One Eye, é o gesto do único olho. Esse gesto mostra que eles estão completamente fechados com essa elite, estão entregando o corpo, alma e mente deles para serem escravos da elite, submissos à própria elite, em troca de bens materiais, fama, poder, dinheiro. Eles vendem as suas almas. Na interpretação dele, tudo isso representaria controle, submissão e até um tipo de programação. Thiago também falou da espiral no palco, que teria um significado específico, né? Seria o caminho do controle mental, da dissociação. Os anjos caídos e o controle dos escravos monarca, que é o que a gente tem nos dias atuais. Na sequência, depois da dança, eles colocaram uma espécie de palco onde ocorreu o resto da cerimônia, que traz essa espiral com 4 entradas. As entradas representam norte, sul, leste, oeste, e a espiral, ela representa, mais uma vez, falando sobre isso aqui, o controle mental monarca. Tá. Que é o caminho aonde o escravo monarca, aquela pessoa controlada mentalmente, tem que trilhar para alcançar a dissociação mental. Ele diz que o Mágico de Oz tem uma mensagem subliminar sobre controle mental também. O Mágico de Oz, você vê a Dorothy com os sapatos vermelhos, você vê quanta referência subliminar a gente tem ali. Ela fazendo uma referência ao Red Shoes Club com os sapatos vermelhos, andando em uma espiral como essa, que no caso é a espiral do caminho dos tijolos dourados, alguma coisa assim. O filme O Mágico de Oz é um dos que melhor representa o controle mental e a sua dissociação mental. Representa os escravos. Ele também falou sobre a pira olímpica que foi acesa e o que, segundo ele, simbolizaria a androginia, algo que teria relação com Baphomet. E sendo bem sincero, né, é mais fácil vocês ouvirem a explicação dele do que eu tentar explicar isso aqui pra vocês. A gente tem a pira olímpica, que eles acenderam. Essa pira formou uma espécie de pentagrama. É uma coisa meio caleidoscópica, né? Isso, do lado. Essa imagem que você tá falando aqui? Essa imagem aí. Do lado direito você vê duas pessoas de branco ali, um homem e uma mulher. Eles estão acendendo uma única chama. Isso representa a androginia, como a gente falou de Baphomet. Um homem e uma mulher unificados. Então a gente tá falando deles acendendo uma chama de algo que vai interligar um homem e uma mulher. Essa chama formou uma espécie de pentagrama invertido. O pentagrama é aquele que tá na testa de Baphomet, que é o ser andrógeno. E esse pentagrama é um símbolo de invocação. A gente fala de geometria sagrada. E os caras usam isso para fazer um ritual. Na sequência, esse pentagrama aceso ficou dentro de um arco que tem em Milão, que é uma espécie de um portal. É como se eles estivessem canalizando toda a energia daquelas pessoas, de quem tá assistindo, para empurrar, ou para trazer, na verdade, algo por dentro desse portal que tá ali em Milão. Ele ainda completou dizendo que a Mariah Carey é uma escrava sexual da própria elite. E também conecta esses elementos ao já citado MK Ultra. A Mariah Carey é uma das grandes escravas sexuais da própria elite. A gente fala a respeito de MK Ultra bastante, que é o que o pessoal conhece por causa dos vazamentos da CIA. Mas no controle mental ele é dividido entre MK Ultra, MK Delta e MK Beta Kitten. Ele também cita um exemplo que demonstra a ação do MK Beta, né? Haja MK alguma coisa, hein? E o que tudo isso significa por trás. Uma moça que se chama Bianca nos Estados Unidos, e ela estava com Kanye West. Eles fizeram na semana passada uma representação onde colocou também pessoas como cadeiras. Ela senta numa mulher, tem outra que segurando a mesa numa posição debaixo da mesa, então a gente vê que isso representa o MK Beta Kitten. E a Mariah Carey é uma dessas representantes. Você pode ver que no Instagram dela tem fotos dela cercada de homens no centro das atenções, assim como a gente viu nas Olimpíadas, onde ela apareceu no centro da espiral. Sim. E ela é a principal cantora quando a gente chega nas festas de fim de ano, no Natal, que também aparece muito, porque ela canta aquela música que a maioria das pessoas coloca no Natal, representando a Saturnália, que é onde eles fazem onde faziam, né, no Império Romano, aquele bacanal todo, aquela promiscuidade toda. A Mariah Carey representa isso de forma subliminar. Ela, não só ela, mas como muitas outras, representam as escravas sexuais do sistema. Você vê? Segundo o Thiago, essa é a maneira que eles usam para se comunicar e que quem não sabe disso segue achando que são apenas ali coisas relacionadas à arte ou algo, sei lá, apenas estranho mesmo.
Seguindo nessa linha do MK Ultra e puxando alguns famosos para dentro disso, o Cristiano Ronaldo acabou entrando nesse pacote também. Aí já começa a complicar, né? Meter o robozão nessa história é sacanagem. Lembram daquela teoria, né, da Ivete Sangalo, faria parte aí da tal Black Eye Club? Pois é, né, segundo o Thiago, o Cristiano também estaria nesse grupo. Pra quem não lembra, esse tal aí Black Eye Club seria uma espécie de sociedade oculta, onde pessoas influentes, políticos, artistas e empresários passariam por algum tipo de ritual de iniciação e o olho roxo seria uma consequência disso ou até mesmo uma marca simbólica de submissão e pertencimento. Seria basicamente uma forma de mostrar que a pessoa faz parte dessa elite. Algumas versões dizem que é um sinal de punição quando alguém quebra regras internas, outras afirmam que faz parte de um ritual de iniciação, onde a pessoa ali sofreria alguma agressão simbólica para poder provar a lealdade, e tem até a versão mais extrema que fala aí em uma espécie de possessão, onde uma entidade assumiria o controle do corpo usando o olho como ponto de entrada ligado à glândula pineal. No fim das contas, todas essas interpretações giram em torno da mesma ideia, pertencimento. E é aí que entra o detalhe curioso, né? Em novembro de 2025, o Cristiano Ronaldo ele recebeu uma chave dourada de ninguém menos que Donald Trump. Segundo ele, essa chave seria entregue apenas a convidados muito especiais e foi dada ao Cristiano Ronaldo aí durante uma reunião privada com ele e a esposa. E de acordo com o Thiago, existe muito mais por trás dessa chave do que Trump apenas considerar Cristiano especial. Na realidade tem até a ver, mas a questão é por que Cristiano Ronaldo é especial para Trump. Cristiano Ronaldo estaria diretamente ligado a uma espécie de agenda global, no caso ligado à revista The Economist, que ele também já falou sobre. Segundo o Thiago, cada capa que sai da revista é nada menos do que uma agenda que prevê o que irá acontecer no ano seguinte. E de acordo com o Thiago, o Cristiano então está presente na capa com um papel aí de pão e circo. Basicamente, ele vai distrair o mundo enquanto o sistema coloca em prática aí seus planos para a população. Ele está mencionado na capa da revista The Economist, que volta os seus planos, volta a sua agenda para o ano de 2026. Ele está fazendo o papel do pão e circo, aquele que fará com que as pessoas fiquem encantadas assistindo jogos de futebol, enquanto o sistema chuta os seus planos para a população. Planos que envolvem doenças, planos que envolvem uma quarta revolução industrial, o início de um desemprego em massa e de uma crise financeira que a maioria da população está completamente com os olhos fechados para isso. Thiago comentou sobre a visita a Trump, frisando que o CR7 foi visitar quando o seu Instagram estava com 666 milhões de seguidores. É mole, cara? Será que foi isso mesmo? Aí é uma coincidência bem estranha, né? Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes do futebol mundial, a pessoa que mais tem seguidores no Instagram no mundo todo, fez uma sombria visita a Donald Trump, curiosamente no momento em que estava com 666 milhões de seguidores. E nesse evento também estava aí o Elon Musk, né, que também já recebeu essa chave e quando recebeu estava com um olho roxo, né, assim como o Cristiano apareceu há pouco tempo atrás. Apenas coincidências? Cristiano Ronaldo recebeu a mesma chave que Elon Musk recebeu. Curiosamente, Elon Musk estava com seu olho roxo no momento que recebeu a chave. Cristiano Ronaldo recentemente também apareceu com um dos seus olhos roxos. Da mesma forma que vimos na capa da revista The Economist 2025, aqueles que estão no poder. Uma sociedade que se chama Black Eye Club. Como eu disse, por esse motivo, o Thiago liga o Cristiano Ronaldo ao chamado Black Eye Club. Quando ele fala da capa The Economist, ele entra em algo muito mais complexo. Ele interpreta cores, posições e símbolos como mensagens escondidas ligadas à galera da elite, e tudo isso forma então algo muito maior. Você precisa fazer algumas modificações curiosas nela. Primeiramente, desmembrar das cores vermelhas e azuis, pois estamos falando da dualidade, estamos falando da esquerda e da direita, estamos falando de cima e baixo, como por exemplo aqui. O próprio presidente da Índia está apontando para cima e para baixo. A imagem do próprio Baphomet subliminarmente. E aí que a entrega da chave entra. O sistema político utilizando seu pão e circo, com uma marionete que se chama Cristiano Ronaldo, para empurrar ainda mais o seu papel. Segundo a matéria analisada por Thiago, o filho de Trump, que terá um papel importante no futuro, teria então se tornado mais admirador de Cristiano Ronaldo após conhecê-lo. Durante a cerimônia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o jogador e fez uma brincadeira ao dizer que seu filho, grande admirador de Ronaldo, passou a respeitá-lo mais após o encontro. Estamos falando de alguém também que tem um grande papel na agenda futura. Barron Trump, o filho de Donald Trump. Thiago também fez um vídeo falando da teoria em que Cristiano poderia estar adorando o tal Baphomet. Será? Bom, essas foram então algumas das teorias mais malucas aí, contadas por Thiago Lima, né? Tem muito mais, então se vocês gostarem, comenta aqui qual que for faltando pra gente trazer uma parte 2. Até o próximo vídeo. Tchau!